Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Estou muito feliz por tê-los comigo hoje. Eu oro para que vocês desfrutem o ensino de hoje. Sabe, atitudes é um assunto muito importante. E você pode mudar sua atitude de ruim para boa e literalmente mudar toda a sua vida por isso. E vou falar hoje sobre você ter uma atitude de gratidão. E não importa quantas vezes ouvimos sobre ter uma atitude de gratidão, precisamos ouvir de novo, de novo e de novo, porque é muito fácil a gente cair na murmuração e resmungar e reclamar das coisas que nós não gostamos ou que nós não temos, nos esquecendo de todas as bênçãos que temos e de quantas coisas temos em nossa vida para agradecer. Sua atitude começa em sua mente, começa com seus pensamentos e depois se torna suas palavras, suas ações e sua atitude. E sua atitude é, na verdade, a postura que você toma com relação a algo. Sua atitude afetará sua linguagem corporal se não gosta de algo. Então você faz cara feia ou fica de uma certa maneira, sabe? Mas se gosta de algo, geralmente põe um sorriso no rosto. E eu só quero te dizer que Deus, Ele é tão bom para nós. Agora, sei que ouvimos e falamos muito disso, mas Deus é realmente muito, muito bom para nós. E muitas vezes nós não merecemos. E há tantas coisas pelas quais agradecer. Eu não sei quem pode estar nos assistindo, mas talvez, apenas talvez, haja alguns que meio que acordaram do lado ruim da cama e aí você começou imediatamente, porque o diabo adora fazer isso, colocar pensamentos em nossa mente, bem, você fez isso comigo, você não fez aquilo por mim, eu tenho orado por isso e nada aconteceu e, sabe, precisamos disso e nós não temos, mas este é um alerta de que você deve parar imediatamente e, em vez disso, você pode pensar em todas as coisas pelas quais você tem para agradecer. Sabe, muitas manhãs só agradeço a Deus por poder andar, falar, ver e ouvir. Basta pensar em quantas pessoas existem que acordam de manhã e estão aleijadas e têm que usar uma cadeira de rodas. O quão difícil é para elas apenas ir ao banheiro. E nós que podemos pular da cama e fazer isso, nos esquecemos às vezes e o que temos que fazer é parar de ficar pensando demais no que não temos, sabe? Filipenses 2,5 diz que esta mesma atitude, propósito e mente humilde estejam em vocês, que estão em Cristo Jesus. Que Ele seja o seu exemplo na humildade. E eu acho que humildade tem muito a ver com o ser grato. Porque se você é humilde, entende que há tantas bênçãos em sua vida que você tem e que não merece, isso o torna realmente muito gratos por elas, sabe? Mas vamos focar aqui, que esta mesma atitude esteja em vocês que estão em Cristo Jesus. Agora, Ele teve uma boa atitude. Nunca ouvimos Jesus reclamando. Ele não reclamou quando estava na cruz e nem no jardim do Getsêmani. Não reclamava quando seus discípulos agiam como bebês, brigavam por qual deles era o maior. Ele sempre foi grato. Uma atitude de gratidão é a vontade de Deus. É bem interessante, sabe? Muitas pessoas querem saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Como posso saber a vontade de Deus para a minha vida? Bem, talvez haja algo específico que Deus quer que você faça, mas há coisas que a Bíblia fala que são o que eu chamaria de coisas em geral que todos devemos fazer. E ser grato é uma delas. Eu acho que, às vezes, se nós não fazemos essas coisas, então, se tem algo específico que Deus quer que façamos, talvez nós nunca vamos descobrir o que é. Porque essas são coisas básicas que são muito, muito importantes. 1 Tessalonicenses 5, 18 e 19. Dai graças a Deus em tudo. Devo dizer isso algumas vezes. Quero ter certeza que não passemos rápido por isso. Dai graças a Deus em tudo. E segue dizendo, não importa quais sejam as circunstâncias. Pense nisso. Dai graças a Deus em tudo. Então, se você está tendo um problema agora, mesmo que seja um grande problema, ou se receber um relatório ruim do médico, ou se um de seus filhos está lhe dando trabalho,
ou se tem um problema em seu casamento, ou se você tem um problema financeiro. Não se concentre apenas no problema, mas concentre-se também em todas as coisas em sua vida que estão dando certo. E você pode ser honesto com Deus. Pai, eu não gosto do que está acontecendo na minha vida, dói, é difícil, mas eu sou grato a você. Se não conseguir pensar em mais nada, apenas agradeça por ter nascido de novo e poder ir para o céu quando o seu tempo aqui na terra acabar. Devemos ser gratos por nossos nomes estarem escritos no livro da vida e por passarmos a eternidade com Deus. Dai graças a Deus em tudo. Não importa quais sejam as circunstâncias, seja grato e agradeça por tudo. Eu gosto disso. Seja grato e agradeça por tudo. Se você perguntar para uma pessoa, você é grata? Muitas delas dirão, sim, claro que eu sou grata. Mas quantas vezes você dá graças não só a Deus, mas também às pessoas? Esta manhã eu estava pensando sobre... Bem, na verdade foi ontem. Eu estava pensando sobre quanto tempo eu passo escrevendo livros e como Dave é tão disposto a me dar esse tempo, sabe? Muitas vezes ele gostaria que eu fizesse algo com ele e eu digo, não, eu preciso escrever hoje, Dave. Na verdade, isso acontece muito. E eu agradeci a ele esta manhã por dar-me tempo para escrever, sem que isso cause irritação a ele, sabe? E há muitas coisas que tenho que ter tempo para fazer que elas não me permitem ser talvez o que você chamaria de uma esposa normal, porque tenho esse chamado em minha vida de pregar o evangelho e Dave está muito bem com isso. Ele me disse hoje de manhã, quando eu o agradeci, ele disse, o que você está fazendo quando escreve esses livros é ajudar pessoas em todo o mundo? Eu fico muito feliz que você tenha esse tempo. Me pergunto por quantas coisas você pode ser grato aos seus filhos, ou com quem está casado, ou a um bom amigo, ou a seus pais, ou o que seja, que simplesmente não agradece. Muitas vezes nós não tiramos tempo para verbalizar, e eu liguei para minha filha hoje de manhã e eu agradeci porque ela faz tanto por mim que facilita a minha vida, e eu liguei e disse, eu quero que você saiba que eu te amo e eu quero te agradecer por tudo que você faz por mim. E posso te dizer algo? Quanto mais grato você for, então mais feliz você vai ser. Vou repetir isso. Quanto mais grato você for, então mais feliz você vai ser. Quando resmungamos, murmuramos, reclamamos, encontramos falhas em muitas coisas, tudo o que isso faz é nos tornar infelizes. Mas você pode aumentar a sua alegria apenas aumentando a sua atitude de gratidão. Dai graças a Deus em tudo, não importa quais sejam as circunstâncias. Seja grato e agradeça, pois esta é a vontade de Deus. Para você que está em Cristo Jesus, o revelador e o mediador dessa vontade. E o versículo 19 diz, não apague, suprima, nem subjugue o Espírito Santo. Então, isso está basicamente dizendo que quando nós não somos gratos, nós estamos atrapalhando a obra do Espírito Santo em nossa vida. E não sei sobre você, mas eu com certeza não quero fazer isso. Eu quero que Ele seja capaz de fazer em mim e através de mim o que Ele quiser fazer. Ele é o nosso ajudador, fortalecedor, e eu preciso de toda a força que eu puder ter. Então, agradecer a Deus em tudo, não importa quais sejam as circunstâncias, é algo muito elevado. Sem dúvida nenhuma. Acho que nascemos reclamando, mas nascemos de novo, agradecidos. E assim estamos sempre tendo que dizer não para a carne e sim ao Espírito. E vai ser assim enquanto nós estivermos vivos. Em Gálatas 5, diz, o Espírito guerreia contra a carne guerreia contra o Espírito, e eles são continuamente antagônicos em relação um ao outro. Então, durante todo o dia, todos os dias, estamos tomando decisões se vamos seguir o que nós sabemos que Deus quer ou se vamos fazer o que o inimigo quer que façamos. Agora, há uma escritura na Bíblia que acho que é realmente meio... É difícil dizer que é a melhor escritura da Bíblia, porque há muitas outras, mas acho que essa escritura é uma escritura que realmente engloba tudo, que é Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com seu propósito. Agora,
Eu sei que talvez você ouça muito essa escritura. Sabe, quase toda vez que estou na frente de uma multidão e uso esta escritura, todos aplaudem, é uma escritura muito reconfortante e encorajadora, mas quero que pense sobre isso. Todas as coisas juntamente cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Se você ama a Deus e está fazendo o melhor que pode para andar na sua vontade, então não importa o que aconteça em sua vida, Deus pode fazer tudo cooperar para o seu bem. Isso é muito encorajador para mim. Pense assim comigo, se você faz um bolo, especialmente se não está usando uma mistura pronta, mas começa do zero, você tem que usar vários ingredientes. Faz tanto tempo que não faço um que nem sei quais são, mas sei que tem farinha, que tem óleo, e tem ovos, e tem açúcar e muitas outras coisas. Bem sabe, qualquer um desses ingredientes sozinho seria muito desagradável. Quem gostaria de comer 2 ou 3 xícaras de farinha? Eu não gostaria. Nem mesmo açúcar eu não gostaria de me sentar e comer uma xícara de açúcar. Isso me deixaria doente. Mas é interessante que quando você junta tudo, aquilo se torna um bolo delicioso. E todo mundo gosta de bolo, não é? E Deus é capaz de fazer isso em nossa vida. Ele pode pegar todas as coisas boas que acontecem, bem como as coisas ruins que acontecem. Ele pode juntar tudo e misturar e fazê-las cooperar para o nosso bem. E uma coisa que as pessoas não entendem, que eu amo ensinar, é a experiência. Em todas as coisas que nós passamos, que são difíceis para nós estamos adquirindo experiência. E essa experiência fará uma dessas 2 coisas, ou as duas, ou nos ajudará da próxima vez que passarmos por isso, porque já sabemos lidar, ou estamos adquirindo experiência para ajudar outras pessoas quando estiverem passando por momentos difíceis. O Salmo 107, verso 2 diz assim: vamos oferecer sacrifícios de ação de graças. Pode ser um sacrifício, às vezes, ter que agradecer, porque você está passando por um momento difícil e está sofrendo, e ser grato não é o que quer fazer agora. Talvez alguns de vocês agora estejam feridos. Talvez você tenha uma enxaqueca, talvez uma dor na coluna. Você está tendo problemas com seu filho na escola, a escola ligou, quer que você vá até lá falar com o diretor, e você pensou, não, de novo. Você pode não sentir vontade de agradecer, isso pode ser um sacrifício, mas pode dizer isso a Deus. Deus, eu ofereço a você um sacrifício de ação de graças, porque não importa o que esteja acontecendo que eu não goste, tem muito mais coisas na minha vida que eu gosto do que as que eu não gosto. Já compartilhei antes que uma vez eu não estava realmente feliz com o Dave, só ficava pensando em todas as coisas que ele não fazia e não nas que ele fazia. E Deus me desafiou a fazer 2 listas. Faça uma lista de tudo que você não gosta no Dave e depois faça uma lista de tudo que você gosta no Dave. E quer saber? A lista do que eu gostava, ela era muito mais longa do que as poucas coisas, e eram pouquíssimas as coisas que eu não gostava. Eu acho que todos nós somos assim, sabe? Às vezes, você só precisa parar e pensar: quais são as minhas bênçãos, sabe? Eu moro na cidade de St. Louis, onde faz muito frio no inverno e quando realmente faz muito frio lá fora, muitas vezes eu agradeço a Deus porque eu tenho uma casa e uma cama confortável, posso me cobrir com quantas cobertas quiser, por eu não estar morando na rua em algum lugar coberta com uma caixa de papelão, tentando me aquecer porque eu não tenho uma casa. Pense no quão abençoado você é. Isso fará você mais feliz do que se você pensar no que você não tem. Salmos 34:1 diz: eu exaltarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente em meus lábios. Eu amo isso. Agradecer a Deus por coisas específicas é muito bom. Mas que tal se nós apenas orarmos para que Deus nos ajude a viver com uma atitude de gratidão? Onde, sabe, essa seja a nossa atitude normal. Sermos gratos. Sempre sermos gratos. Quando uma pessoa tem uma atitude de gratidão,
Isso diz muito sobre seu caráter. Sabe, o caráter é realmente importante. Eu amo ter amigos que tenham um bom caráter. Pessoas com quem sei que posso contar e depender. E sabe, nós às vezes ensinamos sobre o caráter de Deus. Ele foi sempre bom. Ele é o Deus da justiça, ele sempre conserta as coisas erradas. Ele é um provedor, ele atende nossas necessidades. E essas são coisas com as quais podemos contar sempre e não precisamos nos perguntar: o que ele fez hoje por mim, será que ele vai fazer amanhã? Sim, ele vai fazer sempre. A petição geralmente supera o louvor. É muito mais fácil pedir coisas a Deus do que se lembrar de voltar para agradecê-lo. 10 leprosos pediram a cura, mas somente um deles retornou para agradecer. Vejamos em Lucas 11, quero dizer Lucas 17, do 11 ao 16. Estando Jesus a caminho de Jerusalém, viajou ao longo da fronteira entre Samaria e Galileia. E ele estava indo para uma aldeia, e 10 homens, que eram leprosos, o viram. Então eles ficaram a uma certa distância, e então gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tenha piedade de nós. E vendo aqueles homens, Jesus lhes disse: agora vão e mostrem-se aos sacerdotes. E enquanto iam, eles foram limpos. Eles tinham que dar um passo de fé? Não sabiam o certo o que aconteceria enquanto iam, mas sempre temos que dar um passo de fé em nosso relacionamento com Deus. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Quando Deus faz muito por você em sua vida, às vezes é difícil ficar quieto, sabe? Nós ficamos um pouco barulhentos, ficamos animados com tudo que Deus fez. E atirou-se aos pés de Jesus e agradeceu a ele. E diz a Bíblia, e ele era samaritano. Agora, por que diz isso? Bem, os samaritanos eram odiados pelos judeus. Agora, não sei se os outros 9 eram judeus, mas vamos supor por um minuto que eles eram, e o povo judeu era o que deveria ser o religioso. E no verso 17, Jesus disse: não foram todos os 10 limpos? Onde estão os outros 9? Quer saber? Essa é uma escritura que me deixa muito triste. Mas se nós pensarmos, se formos por essa porcentagem, se 10% dos que pedem são realmente gratos, significa que 90% de todas as pessoas pelas quais Deus faz coisas não se preocupam em voltar e dar graças a Deus depois de conseguir o que elas querem. Não vamos ser o tipo de pessoa que sempre esquece da bondade de Deus. Sabe, especialmente no Antigo Testamento, Deus adverte o povo de novo e de novo. Lembrem-se e nunca, jamais se esqueçam das coisas que eu lhes trouxe e de como os abençoei. É perigoso nos esquecermos o quão bom Deus tem sido para nós. Precisamos lembrar e, honestamente, precisamos pensar nisso todos os dias. Tenha um diário do obrigado. Eu tenho um agradecendo a Deus pelas coisas que Ele me dá, pelas coisas que as pessoas fazem por mim, pelos presentes que as pessoas me enviam. Quando eu estou fora, sabe, fica óbvio que Deus está me dando favor. Não se canse de agradecer a Deus. E nunca se canse de agradecer a Deus pelas mesmas coisas de novo e de novo e de novo. Em Filipenses 1, 3 ao 5, Paulo disse: dou graças ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Ele estava conversando com as pessoas que estavam se associando com ele no ministério. Ele diz: em todas as minhas orações, oro por vocês com alegria, por causa de sua parceria no Evangelho desde o primeiro dia em que vocês ouviram até agora. Bem, sabe, sempre foi interessante para mim que essas pessoas que, desde a primeira vez que ouviram o Evangelho de Cristo, começaram a fazer parceria financeira com Paulo, porque entenderam que ele não poderia pregar o Evangelho e também fazer o trabalho necessário para se sustentar enquanto pregava. E Paulo disse: toda vez que me lembro de vocês, eu agradeço a Deus. E quantas pessoas em nossas vidas que
fazem coisas por nós em uma base contínua. Toda vez que pensamos nelas, devemos dizer: Pai, obrigado por tê-las colocado em minha vida. Coisas como nossa família, nossa casa, nosso emprego, a saúde, nossa salvação, Jesus, o Espírito Santo. Agradeça por você ter um propósito. Eu estou feliz por ter um propósito na vida. Eu não quero ficar sentada dia após dia, sem fazer nada. Eu fico feliz por ter um propósito, algo para me dedicar que esteja, ajudando outras pessoas. A palavra ação de graças aparece, a palavra agradecer e ação de graças aparece 116 vezes na Bíblia. E lá nos diz 73 vezes para agradecermos. Então são cerca de 200 vezes. Eu diria que isso é algo que é muito importante. E quer saber? Tudo o que Deus nos diz para fazer, acredite ou não, é para o nosso próprio benefício. É por isso que eu digo que quanto mais agradecidos formos e quanto mais expressarmos essa gratidão, mais felizes nós seremos. Agora, uma das minhas escrituras favoritas, Filipenses 4:6. E diz que devemos misturar nossas orações com ação de graças. Filipenses 4:6. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Creio que esta escritura é a resposta para a ansiedade. Não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas em todas as situações, por meio da oração e súplica com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não se preocupe com nada. No minuto em que começar a se preocupar, transforme a preocupação em oração. Peça a Deus que Ele cuide disso e comece a agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele já fez em sua vida. Esse é um bom momento para lembrar Deus. Me lembro da última vez que eu tive um problema e eu me lembro que você cuidou daquilo e eu sei que você vai cuidar disso também. Esse é um ótimo momento. Nunca jamais peça algo a Deus sem agradecê-lo por algumas coisas que Ele já fez por você. Posso repetir isso? Nunca jamais peça algo a Deus sem agradecê-lo por algumas coisas que Ele já fez por você. Deus, Ele é tão bom. Daniel era um grande homem de Deus e ele era muito abençoado. E a Bíblia diz que 3 vezes ao dia Daniel orava e agradecia. E o rei publicou uma lei que ninguém poderia orar a ninguém além dele por um certo período. E o hábito de Daniel era de sempre ir ao seu quarto 3 vezes ao dia, abrir as janelas e orar, ajoelhar-se e orar e dar graças a Deus. E Daniel 6:10 diz: quando Daniel soube que o decreto havia sido publicado, foi para casa e em seu quarto no andar de cima, de onde as janelas se abriam em direção a Jerusalém, e 3 vezes ao dia ele se ajoelhava e orava, dando graças ao seu Deus, assim como ele fizera antes. Eu amo isso. Ele continuava a dar graças a Deus, não importava o que o rei dissesse e não importava o tipo de ameaça que viesse contra ele. A gratidão nos protege do veneno da inveja e do ciúme. Às vezes é muito fácil ficar com inveja ou ciúme de outra pessoa, mas se você agradecer a Deus pelo que tem, e eu vou acrescentar uma coisa que parece estranha, agradeça a Deus pelo que não tem. E você diz: por que eu faria isso? Bem, quer saber? Se Deus ainda não te deu algo, isso significa que você ainda não está pronto para lidar com isso ou ainda não é o momento certo. Eu quero dizer algo: não há nada pior do que ter algo que você ainda não está pronto para lidar. E que tal dizer: Deus, agradeço pelas coisas que você fez na minha vida e eu te agradeço pelas coisas que eu te pedi que você ainda não fez na minha vida, porque isso significa que não é o momento certo para mim. Eu creio que Deus me mostrou que se eu peço algo a Ele e eu não recebo, é porque Ele tem algo muito melhor em mente e eu realmente não sei como pedir ainda. Então não se esqueça da mensagem de hoje. Seja uma pessoa agradecida, muito agradecida. Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Estou muito feliz por tê-los comigo hoje. Eu oro para que vocês desfrutem o ensino de hoje.
Sabe, atitudes é um assunto muito importante. E você pode mudar sua atitude de ruim para boa e literalmente mudar toda a sua vida por isso. Eu vou falar hoje sobre você ter uma atitude de gratidão. E não importa quantas vezes ouvimos sobre ter uma atitude de gratidão, precisamos ouvir de novo, de novo e de novo, porque é muito fácil a gente cair na murmuração e resmungar e reclamar das coisas que nós não gostamos ou que nós não temos, nos esquecendo de todas as bênçãos que temos e de quantas coisas temos em nossa vida para agradecer. Sua atitude começa em sua mente, começa com seus pensamentos e depois se torna suas palavras, suas ações e sua atitude. E sua atitude é, na verdade, a postura que você toma com relação a algo. Sua atitude afetará sua linguagem corporal se não gosta de algo. Então você faz cara feia ou fica de uma certa maneira, sabe? Mas se gosta de algo, geralmente põe um sorriso no rosto. E eu só quero te dizer que Deus, Ele é tão bom para nós. Agora, sei que ouvimos e falamos muito disso, mas Deus é realmente muito, muito bom para nós. E muitas vezes nós não merecemos. E há tantas coisas pelas quais agradecer. Eu não sei quem pode estar nos assistindo, mas talvez, apenas talvez, haja alguns que meio que acordaram do lado ruim da cama e aí você começou imediatamente, porque o diabo adora fazer isso, colocar pensamentos em nossa mente, bem, você fez isso comigo, você não fez aquilo por mim, eu tenho orado por isso e nada aconteceu e, sabe, precisamos disso e nós não temos, mas este é um alerta de que você deve parar imediatamente e, em vez disso, você pode pensar em todas as coisas pelas quais você tem para agradecer. Sabe, muitas manhãs só agradeço a Deus por poder andar, falar, ver e ouvir. Basta pensar em quantas pessoas existem que acordam de manhã e estão aleijadas e têm que usar uma cadeira de rodas. O quão difícil é para elas apenas ir ao banheiro. E nós que podemos pular da cama e fazer isso, nos esquecemos às vezes e o que temos que fazer é parar de ficar pensando demais no que não temos, sabe? Filipenses 2,5 diz que esta mesma atitude, propósito e mente humilde estejam em vocês, que estão em Cristo Jesus. Que Ele seja o seu exemplo na humildade. E eu acho que humildade tem muito a ver com o ser grato. Porque se você é humilde, entende que há tantas bênçãos em sua vida que você tem e que não merece. Isso o torna realmente muito gratos por elas, sabe? Mas vamos focar aqui, que esta mesma atitude esteja em vocês que estão em Cristo Jesus. Agora, Ele teve uma boa atitude. Nunca ouvimos Jesus reclamando. Ele não reclamou quando estava na cruz e nem no jardim do Getsemane. Não reclamava quando seus discípulos agiam como bebês, brigavam por qual deles era o maior. Ele sempre foi grato. Uma atitude de gratidão é a vontade de Deus. É bem interessante, sabe? Muitas pessoas querem saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Como posso saber a vontade de Deus para a minha vida? Bem, talvez haja algo específico que Deus quer que você faça, mas há coisas que a Bíblia fala que são o que eu chamaria de coisas em geral que todos devemos fazer. E ser grato é uma delas. Eu acho que, às vezes, se nós não fazemos essas coisas, então, se tem algo específico que Deus quer que façamos, talvez nós nunca vamos descobrir o que é. Porque essas são coisas básicas que são muito, muito importantes. 1 Tessalonicenses 5, 18 e 19. Dai graças a Deus em tudo. Devo dizer isso algumas vezes. Quero ter certeza que não passemos rápido por isso. Dai graças a Deus em tudo. E segue dizendo, não importa quais sejam as circunstâncias. Pense nisso. Dai graças a Deus em tudo. Então, se você está tendo um problema agora, mesmo que seja um grande problema, ou se receber um relatório ruim do médico, ou se um de seus filhos está lhe dando trabalho, ou se tem um problema em seu casamento, ou se você tem um problema financeiro, não se concentre apenas no problema.
Mas concentre-se também em todas as coisas em sua vida que estão dando certo. E você pode ser honesto com Deus. Pai, eu não gosto do que está acontecendo na minha vida, dói, é difícil, mas eu sou grato a você. Se não conseguir pensar em mais nada, apenas agradeça por ter nascido de novo e poder ir para o céu quando o seu tempo aqui na terra acabar. Devemos ser gratos por nossos nomes estarem escritos no livro da vida e por passarmos a eternidade com Deus. Dai graças a Deus em tudo. Não importa quais sejam as circunstâncias, seja grato e agradeça por tudo. Eu gosto disso. Seja grato e agradeça por tudo. Se você perguntar para uma pessoa, você é grata? Muitas delas dirão, sim, claro que eu sou grata. Mas quantas vezes você dá graças não só a Deus, mas também às pessoas? Esta manhã eu estava pensando sobre... Bem, na verdade foi ontem. Eu estava pensando sobre quanto tempo eu passo escrevendo livros e como Dave é tão disposto a me dar esse tempo, sabe? Muitas vezes ele gostaria que eu fizesse algo com ele e eu digo, não, eu preciso escrever hoje, Dave. Na verdade, isso acontece muito. E eu agradeci a ele esta manhã por dar-me tempo para escrever, sem que isso cause irritação a ele, sabe? E há muitas coisas que tenho que ter tempo para fazer que elas não me permitem ser talvez o que você chamaria de uma esposa normal, porque tenho esse chamado em minha vida de pregar o evangelho e Dave está muito bem com isso. Ele me disse hoje de manhã, quando eu o agradeci, ele disse, o que você está fazendo quando escreve esses livros é ajudar pessoas em todo o mundo? Eu fico muito feliz que você tenha esse tempo. Me pergunto, por quantas coisas você pode ser grato? Aos seus filhos, ou com quem está casado, ou a um bom amigo, ou a seus pais, ou o que seja, que simplesmente não agradece. Muitas vezes nós não tiramos tempo para verbalizar, e eu liguei para minha filha hoje de manhã e eu agradeci porque ela faz tanto por mim que facilita a minha vida, e eu liguei e disse, eu quero que você saiba que eu te amo e eu quero te agradecer por tudo que você faz por mim. E posso te dizer algo? Quanto mais grato você for, então mais feliz você vai ser. Vou repetir isso. Quanto mais grato você for, então mais feliz você vai ser. Quando resmungamos, murmuramos, reclamamos, encontramos falhas em muitas coisas, tudo o que isso faz é nos tornar infelizes. Mas você pode aumentar a sua alegria apenas aumentando a sua atitude de gratidão. Dai graças a Deus em tudo, não importa quais sejam as circunstâncias. Seja grato e agradeça, pois esta é a vontade de Deus. Para você que está em Cristo Jesus, o revelador e o mediador dessa vontade. E o versículo 19 diz, não apague, suprima, nem subjugue o Espírito Santo. Então, isso está basicamente dizendo que quando nós não somos gratos, nós estamos atrapalhando a obra do Espírito Santo em nossa vida. E não sei sobre você, mas eu com certeza não quero fazer isso. Eu quero que Ele seja capaz de fazer em mim, através de mim, o que Ele quiser fazer. Ele é o nosso ajudador, fortalecedor, e eu preciso de toda a força que eu puder ter. Então, agradecer a Deus em tudo, não importa quais sejam as circunstâncias, é algo muito elevado. Sem dúvida nenhuma. Acho que nascemos reclamando, mas nascemos de novo, agradecidos. E assim estamos sempre tendo que dizer não para a carne e sim ao Espírito. E vai ser assim enquanto nós estivermos vivos. Em Gálatas 5, diz, o Espírito guerreia contra a carne guerreia contra o Espírito, e eles são continuamente antagônicos em relação um ao outro. Então, durante todo o dia, todos os dias, estamos tomando decisões se vamos seguir o que nós sabemos que Deus quer ou se vamos fazer o que o inimigo quer que façamos. Agora, há uma escritura na Bíblia que acho que é realmente meio... É difícil dizer que é a melhor escritura da Bíblia, porque há muitas outras, mas acho que essa escritura é uma escritura que realmente engloba tudo, que é Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com seu propósito. Agora, eu sei que talvez você ouça muito essa escritura. Sabe, quase toda vez que estou na frente de uma multidão e uso esta escritura,
todos aplaudem, é uma escritura muito reconfortante e encorajadora. Mas quero que pense sobre isso. Todas as coisas juntamente cooperam para o bem dos que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Se você ama a Deus e está fazendo o melhor que pode para andar na sua vontade, então não importa o que aconteça em sua vida, Deus pode fazer tudo cooperar para o seu bem. Isso é muito encorajador para mim. Pense assim comigo, se você faz um bolo, especialmente se não está usando uma mistura pronta, mas começa do zero, você tem que usar vários ingredientes. Faz tanto tempo que não faço um que nem sei quais são, mas sei que tem farinha, que tem óleo, e tem ovos, e tem açúcar e muitas outras coisas. Bem sabe, qualquer um desses ingredientes sozinho seria muito desagradável. Quem gostaria de comer 2 ou 3 xícaras de farinha? Eu não gostaria. Nem mesmo açúcar eu não gostaria de me sentar e comer uma xícara de açúcar. Isso me deixaria doente. Mas é interessante que quando você junta tudo, aquilo se torna um bolo delicioso. E todo mundo gosta de bolo, não é? E Deus é capaz de fazer isso em nossa vida. Ele pode pegar todas as coisas boas que acontecem, bem como as coisas ruins que acontecem. Ele pode juntar tudo e misturar e fazê-las cooperar para o nosso bem. E uma coisa que as pessoas não entendem, que eu amo ensinar, é a experiência. Em todas as coisas que nós passamos, que são difíceis para nós estamos adquirindo experiência. E essa experiência fará uma dessas 2 coisas, ou as duas, ou nos ajudará da próxima vez que passarmos por isso, porque já sabemos lidar, ou estamos adquirindo experiência para ajudar outras pessoas quando estiverem passando por momentos difíceis. O Salmo 107, verso 2 diz assim: vamos oferecer sacrifícios de ação de graças. Pode ser um sacrifício, às vezes, ter que agradecer, porque você está passando por um momento difícil e está sofrendo, e ser grato não é o que quer fazer agora. Talvez alguns de vocês agora estejam feridos. Talvez você tenha uma enxaqueca, talvez uma dor na coluna. Você está tendo problemas com seu filho na escola, a escola ligou, quer que você vá até lá falar com o diretor, e você pensou, não, de novo. Você pode não sentir vontade de agradecer, isso pode ser um sacrifício, mas pode dizer isso a Deus. Deus, eu ofereço a você um sacrifício de ação de graças, porque não importa o que esteja acontecendo que eu não goste, tem muito mais coisas na minha vida que eu gosto do que as que eu não gosto. Já compartilhei antes que uma vez eu não estava realmente feliz com o Dave, só ficava pensando em todas as coisas que ele não fazia e não nas que ele fazia. E Deus me desafiou a fazer 2 listas. Faça uma lista de tudo que você não gosta no Dave e depois faça uma lista de tudo que você gosta no Dave. E quer saber? A lista do que eu gostava, ela era muito mais longa do que as poucas coisas, e eram pouquíssimas as coisas que eu não gostava. Eu acho que todos nós somos assim, sabe? Às vezes, você só precisa parar e pensar: quais são as minhas bênçãos, sabe? Eu moro na cidade de St. Louis, onde faz muito frio no inverno e quando realmente faz muito frio lá fora, muitas vezes eu agradeço a Deus porque eu tenho uma casa e uma cama confortável, posso me cobrir com quantas cobertas quiser, por eu não estar morando na rua em algum lugar coberta com uma caixa de papelão, tentando me aquecer porque eu não tenho uma casa. Pense no quão abençoado você é. Isso fará você mais feliz do que se você pensar no que você não tem. Salmos 34:1 diz: eu exaltarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente em meus lábios. Eu amo isso. Agradecer a Deus por coisas específicas é muito bom. Mas que tal se nós apenas orarmos para que Deus nos ajude a viver com uma atitude de gratidão? Onde, sabe, essa seja a nossa atitude normal. Sermos gratos. Sempre sermos gratos. Quando uma pessoa tem uma atitude de gratidão, isso diz muito sobre seu caráter. Sabe, o caráter é realmente importante. Eu amo ter
amigos que tenham um bom caráter. Pessoas com quem sei que posso contar e depender. E sabe, nós às vezes ensinamos sobre o caráter de Deus. Ele foi sempre bom. Ele é o Deus da justiça, ele sempre conserta as coisas erradas. Ele é um provedor, ele atende nossas necessidades. E essas são coisas com as quais podemos contar sempre e não precisamos nos perguntar: o que ele fez hoje por mim, será que ele vai fazer amanhã? Sim, ele vai fazer sempre. A petição geralmente supera o louvor. É muito mais fácil pedir coisas a Deus do que se lembrar de voltar para agradecê-lo. 10 leprosos pediram a cura, mas somente um deles retornou para agradecer. Vejamos em Lucas 11, quero dizer Lucas 17, do 11 ao 16. Estando Jesus a caminho de Jerusalém, viajou ao longo da fronteira entre Samaria e Galileia. E ele estava indo para uma aldeia, e 10 homens, que eram leprosos, o viram. Então eles ficaram a uma certa distância, e então gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tenha piedade de nós. E vendo aqueles homens, Jesus lhes disse: agora vão e mostrem-se aos sacerdotes. E enquanto iam, eles foram limpos. Eles tinham que dar um passo de fé? Não sabiam ao certo o que aconteceria enquanto iam, mas sempre temos que dar um passo de fé em nosso relacionamento com Deus. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Quando Deus faz muito por você em sua vida, às vezes é difícil ficar quieto, sabe? Nós ficamos um pouco barulhentos, ficamos animados com tudo que Deus fez. E atirou-se aos pés de Jesus e agradeceu a ele. E diz a Bíblia, e ele era samaritano. Agora, por que diz isso? Bem, os samaritanos eram odiados pelos judeus. Agora, não sei se os outros 9 eram judeus, mas vamos supor por um minuto que eles eram, e o povo judeu era o que deveria ser o religioso. E no verso 17, Jesus disse: não foram todos os 10 limpos? Onde estão os outros 9? Quer saber? Essa é uma escritura que me deixa muito triste. Mas se nós pensarmos, se formos por essa porcentagem, se 10% dos que pedem são realmente gratos, significa que 90% de todas as pessoas pelas quais Deus faz coisas não se preocupam em voltar e dar graças a Deus depois de conseguir o que elas querem. Não vamos ser o tipo de pessoa que sempre esquece da bondade de Deus. Sabe, especialmente no Antigo Testamento, Deus adverte o povo de novo e de novo. Lembrem-se e nunca, jamais se esqueçam das coisas que eu lhes trouxe e de como os abençoei. É perigoso nos esquecermos o quão bom Deus tem sido para nós. Precisamos lembrar e, honestamente, precisamos pensar nisso todos os dias. Tenha um diário do obrigado. Eu tenho um agradecendo a Deus pelas coisas que Ele me dá, pelas coisas que as pessoas fazem por mim, pelos presentes que as pessoas me enviam. Quando eu estou fora, sabe, fica óbvio que Deus está me dando favor. Não se canse de agradecer a Deus. E nunca se canse de agradecer a Deus pelas mesmas coisas de novo e de novo e de novo. Em Filipenses 1, 3 ao 5, Paulo disse: dou graças ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Ele estava conversando com as pessoas que estavam se associando com ele no ministério. Ele diz: em todas as minhas orações, oro por vocês com alegria, por causa de sua parceria no Evangelho desde o primeiro dia em que vocês ouviram até agora. Bem, sabe, sempre foi interessante para mim que essas pessoas que, desde a primeira vez que ouviram o Evangelho de Cristo, começaram a fazer parceria financeira com Paulo, porque entenderam que ele não poderia pregar o Evangelho e também fazer o trabalho necessário para se sustentar enquanto pregava. E Paulo disse: toda vez que me lembro de vocês, eu agradeço a Deus. E quantas pessoas em nossas vidas que fazem coisas por nós em uma base contínua,
Toda vez que pensamos nelas, devemos dizer: Pai, obrigado por tê-las colocado em minha vida. Coisas como nossa família, nossa casa, nosso emprego, a saúde, nossa salvação, Jesus, o Espírito Santo. Agradeça por você ter um propósito. Eu estou feliz por ter um propósito na vida. Eu não quero ficar sentada dia após dia após dia, sem fazer nada. Eu fico feliz por ter um propósito, algo para me dedicar que esteja, ajudando outras pessoas. A palavra ação de graças aparece, a palavra agradecer e ação de graças aparece 116 vezes na Bíblia. E lá nos diz 73 vezes para agradecermos. Então são cerca de 200 vezes. Eu diria que isso é algo que é muito importante. E quer saber? Tudo o que Deus nos diz para fazer, acredite ou não, é para o nosso próprio benefício. É por isso que eu digo que quanto mais agradecidos formos e quanto mais expressarmos essa gratidão, mais felizes nós seremos. Agora, uma das minhas escrituras favoritas, Filipenses 4:6. E diz que devemos misturar nossas orações com ação de graças. Filipenses 4:6. Não fiquem ansiosos por coisa alguma. Creio que esta escritura é a resposta para a ansiedade. Não fiquem ansiosos por coisa alguma, mas em todas as situações, por meio da oração e súplica com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Não se preocupe com nada. No minuto em que começar a se preocupar, transforme a preocupação em oração. Peça a Deus que Ele cuide disso e comece a agradecer a Ele por tudo aquilo que Ele já fez em sua vida. Esse é um bom momento para lembrar Deus. Me lembro da última vez que eu tive um problema e eu me lembro que você cuidou daquilo e eu sei que você vai cuidar disso também. Esse é um ótimo momento. Nunca jamais peça algo a Deus sem agradecê-lo por algumas coisas que Ele já fez por você. Posso repetir isso? Nunca jamais peça algo a Deus sem agradecê-lo por algumas coisas que Ele já fez por você. Deus, Ele é tão bom. Daniel era um grande homem de Deus e ele era muito abençoado. E a Bíblia diz que 3 vezes ao dia Daniel orava e agradecia. E o rei publicou uma lei que ninguém poderia orar a ninguém além dele por um certo período. E o hábito de Daniel era de sempre ir ao seu quarto 3 vezes ao dia, abrir as janelas e orar, ajoelhar-se e orar e dar graças a Deus. E Daniel 6:10 diz: quando Daniel soube que o decreto havia sido publicado, foi para casa e em seu quarto no andar de cima, de onde as janelas se abriam em direção a Jerusalém, e 3 vezes ao dia ele se ajoelhava e orava, dando graças ao seu Deus, assim como ele fizera antes. Eu amo isso. Ele continuava a dar graças a Deus, não importava o que o rei dissesse e não importava o tipo de ameaça que viesse contra ele. A gratidão nos protege do veneno da inveja e do ciúme. Às vezes é muito fácil ficar com inveja ou ciúme de outra pessoa, mas se você agradecer a Deus pelo que tem, e eu vou acrescentar uma coisa que parece estranha, agradeça a Deus pelo que não tem. E você diz: por que eu faria isso? Bem, quer saber? Se Deus ainda não te deu algo, isso significa que você ainda não está pronto para lidar com isso, ou ainda não é o momento certo. Eu quero dizer algo: não há nada pior do que ter algo que você ainda não está pronto para lidar. E que tal dizer: Deus, agradeço pelas coisas que você fez na minha vida e eu te agradeço pelas coisas que eu te pedi que você ainda não fez na minha vida, porque isso significa que não é o momento certo para mim. Eu creio que Deus me mostrou que se eu peço algo a Ele e eu não recebo, é porque Ele tem algo muito melhor em mente e eu realmente não sei como pedir ainda. Então não se esqueça da mensagem de hoje. Seja uma pessoa agradecida, muito agradecida.
Por que eu faria isso? Bem, quer saber? Se Deus ainda não te deu algo, isso significa que você ainda não está pronto para lidar com isso ou ainda não é o momento certo. E eu quero dizer algo, não há nada pior do que ter algo que você ainda não está pronto para lidar. E que tal dizer, Deus, agradeço pelas coisas que você fez na minha vida e eu te agradeço pelas coisas que eu te pedi que você ainda não fez na minha vida, porque isso significa que não é o momento certo para mim. Eu creio que Deus me mostrou que se eu peço algo a Ele e eu não recebo, é porque Ele tem algo muito melhor em mente e eu realmente não sei como pedir ainda. Então não se esqueça da mensagem de hoje. Seja uma pessoa agradecida, muito agradecida.